Boa tarde. A liberdade religiosa é um direito fundamental que está inscrito na Declaração dos Direitos Humanos, mas a intolerância tem provocado ao longo dos tempos muitos conflitos em todo o mundo. Um estudo que foi feito por um Instituto Independente de Pesquisa norte-americana, o Pew Research Center, revela que a intolerância em 2012 aumentou. Não só a intolerância, como também a violência e o terrorismo. Ao contrário do que acontece em muitos países, Portugal tem sido um exemplo pela positiva. Vamos tentar perceber porquê neste programa dedicado à tolerância religiosa. O ataque terrorista à redação do Charlie Hebdo ceifou 12 vidas. O maior ataque de que há memória contra a liberdade de expressão, um direito inalienável para o Ocidente, veio relançar a discussão sobre outro direito fundamental, o da liberdade religiosa. No momento em que a intolerância se agrava um pouco por todo o mundo, a sociedade civil vai discutir como promover o diálogo e a convivência pacífica entre as diferentes religiões. Mais à frente, a doutora Helena Cardoso vem falar-nos das doenças endócrinas mais comuns que vão estar em discussão no Congresso Português de Endocrinologia 2015. E a fechar o programa, a engenheira Flávia Santos deixa-nos os principais cuidados e técnicas a aplicar para uma árvore saudável. Será um workshop de arboricultura. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Como é que se promove a tolerância religiosa? É a grande questão desta tarde. Para responder a ela vão estar no Sociedade Civil Jorge Cunha, professor de Ética Teológica da Universidade Católica do Porto, um estudioso também da liberdade religiosa. O Sheikh David Munir, imã da Mesquita Central de Lisboa. E António Tavares, diretor e professor de Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto. Num mundo global, onde a informação não tem fronteiras e onde a imigração é muita também, circula-se por todo o mundo, isso faz muitas vezes com que os conflitos aumentem, com que os choques de culturas aconteçam, com que haja mais violência e mais intolerância. Isto leva a situações extremas como esta que todos assistimos em Paris no dia 7 de janeiro. De um lado da barricada, uma imprensa livre. Do outro lado, o fanatismo religioso. O ataque à redação do jornal satírico Charlie Hebdo fez a Europa acordar para uma tensão latente que até aqui parecia ignorar. Durante décadas, milhares de migrantes vindos de países muçulmanos procuraram no velho continente um berço de esperança para uma vida melhor. Mas neste encontro de civilizações, a tolerância nem sempre existiu. Embora a liberdade religiosa seja considerada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos como um direito fundamental, o Ocidente nem sempre soube lidar com questões polémicas, como o véu islâmico. Já no Médio Oriente, Deus continua a ser argumento para a guerra. O conflito israelo-palestiniano continua a ser uma ferida aberta na região, onde a paz tarda em acontecer. اللي صار انه قصف ديوان لعائله الاسطل في السطر الغربي الشارع الابداو فتوجهنا بسرعه احنا اولاد عمي طبعا توجهنا بسرعه غاد على الديوان لقينا الشهداء طبعا اشلاء منهم 10 شهداء. E movimentos extremistas como o Boko Haram espalham o terror pelo norte da Nigéria, com atentados homicidas de requintes inqualificáveis, onde não se olha a meios para defender a Sharia, o direito islâmico como lei. Obviously condemn these attacks in the strongest terms. Boko Haram is a huge threat, remains a huge threat. All you have to do is look at what's happened over the last week to know that, and we are trying to get some more information about numbers and all of that. David has been murdered in the most callous and brutal way imaginable by an organization which is the embodiment of evil. They boast of their brutality. They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims. They are monsters.
Segundo um estudo do Pew Research Center, a intolerância religiosa aumentou globalmente durante o ano de 2012, assim como a violência e o terrorismo. Mas depois do que aconteceu em França, não param de surgir sinais de que a tensão está ao rubro. A extrema-direita francesa quer o regresso da pena de morte e medidas duras contra a imigração. E enquanto isso, do outro lado da barricada, está a promessa de novos ataques ao Ocidente. Neste momento, falar de tolerância religiosa parece ser um desafio difícil, mas é um diálogo incontornável para colocar um ponto final ao derramamento de sangue em nome de qualquer Deus. E é a forma também de encararmos todos estes acontecimentos que temos vivido pela positiva. Como é que eles se resolvem? Como é que se ultrapassam? Muito obrigada aos meus convidados desta tarde. Jorge Cunha, vou começar por si, por tentar perceber porque é que existe um certo senso comum em relação ao facto de que duas religiões ou mais, quando convivem no mesmo espaço, geram ou são potencialmente geradores de conflito. Eu gostava de dizer que a minha opinião não vai nesse sentido. As religiões em si próprias não são fatores de violência em primeiro lugar. E, portanto, a questão é mais complexa do que isso. A complexidade vem de que, de facto, a convivência humana tem dificuldade. E, portanto, há muitas... as culturas têm fatores de rivalidade e a religião acaba por ser um discurso legitimador. Tanto pode ser um discurso legitimador da violência como um discurso legitimador da paz. E, portanto, em toda esta... Acaba por ser um instrumento, mais do que um fator. Eu creio que a religião é um instrumento quando ela é instrumentalizada. Mas, no fundo, a religião não pode ser colocada na sua função de discurso legitimador da violência. E eu gostava de dizer isto desde o princípio, porque a religião que pode ser manipulada de muita maneira, pode ser, de facto, colocada ao serviço da violência, e muitas vezes foi. E eu aqui assumo as culpas, por exemplo, em nome da Igreja Católica, de termos permitido os teólogos antigos, os meus antecessores, não terem tido a capacidade de denunciar a instrumentalização que foi feita do discurso religioso ao serviço, por exemplo, da Inquisição ou da Cruzada. Mas não podemos fazer um discurso, portanto, fora do seu tempo. Eu hoje gostava de dizer que realmente os massacres, por exemplo, do Charlie Hebdo, não podem ser atribuídos à religião. E, portanto, creio que a maioria dos muçulmanos estão inteiramente em desacordo com esse tipo de comportamento. E, portanto, quando o discurso religioso é usado para legitimar uma violência que vem de outro tipo de fatores, que não são propriamente os crentes, são outros tipos de rivalidades que há, que legitimam a violência, esse discurso... Exato. Muitas vezes quem exerce a violência é quem exerce chamando o fator religioso. Chamando em seu socorro o discurso religioso para legitimar a sua... Mas se fosse fácil fazermos essa separação que está a dizer, provavelmente resolvíamos muita coisa. Mas depois na prática não é muito fácil. Na prática não é fácil. As sociedades fazerem essa separação, Esse problema não é fácil de resolver, senão já teria sido resolvido. De qualquer maneira, eu aqui, enquanto representante da religião cristã, gostava de dizer que assumo as culpas do passado, mas gostava de fazer essa distinção. De facto, o fator religioso, no seu conjunto, é um fator que contribui para a pacificação das sociedades e para a tolerância entre as diversas culturas e entre as pessoas. Cheque David Munir, gostava de ouvir também sobre isto, de uma forma geral, para já. Primeiro quero agradecer o convite que foi feito. Sabe que os muçulmanos, pelo mundo fora, nós estamos a falar dos muçulmanos que vivem nos países islâmicos, e muçulmanos que vivem nos países não islâmicos. E quando nós falamos da liberdade religiosa, isto significa que é impossível sermos intolerantes. Se nós temos a liberdade religiosa, é porque temos a capacidade também de sermos tolerantes. Os muçulmanos que vivem no Ocidente têm a noção e valorizam o que é a liberdade religiosa, por isso é que há lugares de culto, há mesquitas no Ocidente e com toda essa liberdade nós conseguimos praticar. Isto é o discurso que eu costumo fazer internamente. Como também digo, é muito importante nós estarmos integrados
na sociedade onde nós vivemos. Por isso é que a comunidade islâmica portuguesa não tem o problema da integração, porque esse fator todo que nós estamos a ver e estamos a assistir, infelizmente, também tem a ver um pouco com uma certa desintegração. Porque é que os muçulmanos, neste caso concreto, estamos a falar dos muçulmanos, podemos estar a falar das outras religiões, têm alguma dificuldade de integração, e estamos a falar dos jovens que nasceram no Ocidente, não estamos a falar daqueles que vieram recentemente, estamos a falar daqueles que estudaram no Ocidente, que frequentaram as mesmas escolas que muitos frequentam. Portanto, isto é um outro fator mais sociológico, mais político do que religioso. O que acontece é que nós aqui, como não temos esse problema de desintegração, portanto, não se fala do problema. Agora, é normal que haja uma convivência pacífica, é normal que, para termos uma sociedade segura e uma sociedade sã, eu tenho que respeitar o próximo para ser respeitado. Isto acontece no nosso país. Espero que continue a acontecer. Os outros países, as outras sociedades têm uma outra realidade. E aí, o que me espanta mais, muito sinceramente, quando eu vejo algo feito em nome do Islão, uma agressividade, um atentado, ou seja o que for, fico muito, muito triste. Aliás, quem mais sofre com esses atentados feitos em nome da religião são os próprios muçulmanos, que querem uma convivência pacífica, que querem conviver com os outros, independentemente da outra pessoa ter ou não ter religião, pode até não ter nenhuma religião, mas eu tenho que saber conviver com ele, porque é um ser humano e eu tenho que respeitar todos os seres humanos, independentemente da crença que a pessoa tem. Falta a tal capacidade de distinção de que o Jorge Cunha falava há pouco, mas que depois na prática não é assim tão simples. Nós temos um papel muito, muito importante, os religiosos, a escola, a sociedade, portanto, todos nós, se ponderarmos um pouco, eu acho que já é a altura, não só levantar a voz contra essas pessoas que têm feito em nome das religiões, desde a liberdade de expressão ou desde a liberdade religiosa, mas também já é a altura de pormos em prática como corrigir ou como evitar outros massacres e outros atentados. Também é verdade até certo ponto que muitas vezes as culturas convivem no mesmo espaço, culturas diferentes, religiões diferentes, e nunca se conhecem mutuamente, nunca há muito um esforço grande de perceber a cultura do outro ou a religião do outro, seja ela a religião católica, seja ela a islamita, não é? Portanto, neste caso, como noutros também, muitas vezes o conflito não é potenciado também por essa falta de compreensão, por essa falta de informação? Pode haver pode ser uma das razões. Vamos nos esclarecer aqui uma coisa que é muito, muito importante. Os muçulmanos que vivem na Europa são europeus. Portanto, se um muçulmano vive na Europa, o facto de ter cultura europeia não significa que você deixou de ser muçulmano. Portanto, infelizmente, esse trabalho é pouco falado e é pouco feito. Portanto, do outro lado, a sociedade europeia tem que considerar os muçulmanos como europeus, para haver maior integração. Nós aqui sentimos isso, mas nos outros países, em França, os muçulmanos franceses não sentem isso. Na Alemanha, os turcos, ou de origem turca, não se sentem isso. Provavelmente na Inglaterra alguns muçulmanos poderão ter esse problema, como também os hindus poderão ter esse problema de sentirem-se mais indianos do que completamente europeus. O facto de a religião é uma coisa universal. Se um muçulmano vem para a Europa, é impossível ele querer ser muçulmano ou marroquino ou muçulmano asiático vivendo na Europa. Da mesma forma, se um cristão for para um desses países, ele tem que ser cristão asiático ou cristão africano. Portanto, isto é muito, muito importante. Por isso é que eu costumo dizer que esta noção de ser muçulmano europeu, ainda muitos muçulmanos não têm a consciência disso, percebe? Mas do outro lado, onde nós estamos integrados, onde nós falamos da Europa, onde nós estamos integrados, cada muçulmano tem que se sentir que é bem aceite e que é bem-vindo nesta integração, independentemente de ter imigrado ou que tenha nascido cá. O que é que acontece o que é que aconteceu e o que acontece nas outras sociedades ou nos outros países da Europa? Criou-se guetos. Ao criar-se isso, foi um dos maiores erros que foi cometido há 40 anos ou 50 anos. Nós em Portugal não temos, porque se tivéssemos, muito sinceramente, poderíamos ter o mesmo problema social que esses países estão a enfrentar. Portanto, esta é uma das vantagens de ser português.
António Tavares, até que ponto é que lidar com uma religião ou com várias religiões é ou tem sido um quebra-cabeças para os políticos? Acima de tudo, esta questão das religiões é contínua na história da geoestratégia e da geopolítica. Portanto, há momentos falava-se aqui, a Europa teve também as suas grandes guerras religiosas, a Guerra dos 40 anos, a Guerra dos 100 anos, nada mais são do que um ajuste de contas na Europa sobre esta matéria. Portanto, há aqui também uma discussão que foi feita muito cedo na Europa e que permitiu, provavelmente, vários níveis de integração. Eu gostava de salientar que a Europa sempre teve uma grande capacidade de receber. Fê-lo com os primeiros, quem se lembra dos boat people da guerra do Vietnã, e muitos cidadãos dessa área da Ásia vieram para a Europa e vieram exatamente para os países nórdicos, foram completamente integrados, porque na época havia preocupação da parte dos governos em fazer esta integração, exatamente fugindo àquilo que o Sheikh dizia da guetização. Hoje algumas sociedades são demasiado grandes e demasiado abrangentes, como a francesa, a alemã e a inglesa, onde há aqui várias velocidades desta integração. Portanto, isto coloca problemas que não têm nada a ver com a questão central das religiões. As religiões respeitam-se, o Deus não é punitivo, é um Deus integrado, é um Deus inclusivo, que inclusive tem uma preocupação de trazer mais crentes à sua religião e não afastá-los, mas o que acontece é que a própria dinâmica social destas sociedades levou a que haja aqui um desequilíbrio muito grande. De um lado, surgindo forças que vêm defender princípios e valores que isto é recorrente na história, quer dizer, os nazis sobem ao poder na Alemanha atacando os judeus. Portanto, isto não é nada de novo na Europa. Foi uma proporção tal ao nível da violência que esperemos que não venha a arredondar em políticas securitárias que, de certeza absoluta, serão negativas. Portugal, felizmente, não só porque tem uma dimensão mais reduzida, mas porque há uma grande tradição de integração. Não nos esquecer que mesmo a passagem dos portugueses pelo mundo foi sempre no sentido da integração. Quer dizer, a política de Afonso de Albuquerque, por exemplo, é conhecida exatamente pela tentativa de casar os locais com soldados portugueses. Até esta preocupação de integrar foi sempre uma preocupação que teve na agenda política, se é permitido utilizar este termo, dos portugueses. Agora, é evidente que em sociedades, a não adesão da Turquia, por exemplo, à União Europeia, e esta própria radicalização suave que está a acontecer, mas está a acontecer na sociedade turca, é negativa, porque significa que a Europa não conseguiu compreender que quem faz a ponte entre os dois continentes devia estar deste lado para facilitar mais a integração de todos os restantes países, nomeadamente aqueles que são os mais moderados. Eu penso que um bocado o Sheikh dizia ali uma coisa que era importante, é que aparecessem também mais rostos do lado do Islão que possam ajudar a este discurso e que possam ajudar à sustentabilidade deste discurso, porque este é um discurso que inevitavelmente tem a vantagem de evitar que surjam do outro lado outros radicais, de outro sentido, e que se vão, obviamente, combater uns aos outros e tornar a vida de muitos inocentes um verdadeiro inferno. Eu até agora só vi um líder político dar um contributo grande, que foi o Papa. O Papa Francisco, quando juntou o Presidente da Autoridade Palestiniana e o Primeiro-Ministro de Israel, teve essa preocupação em tentar fazer uma ponte, que no fundo envolve aqui três religiões. É curioso chamar líder político um líder religioso. Eu chamo-lhe um líder político porque eu acho que o Papa tem hoje esse papel e tem que o assumir também, que é ajudar a fazer com que a política, o equilíbrio da política, e há dias, ontem ou anteontem, já não sei bem, ele mostrou bem esse sentido político dele, quando também deu o seu próprio entendimento desta questão da expressão, da liberdade da expressão, até onde é que pode ir também a liberdade da expressão. E eu acho que também aí temos que fazer uma discussão aberta e de saber se é possível, se vale tudo. Então, se valer tudo, nós também, com a nossa capacidade de levar esta liberdade de expressão muito longe, também estamos, de certa maneira, a aceitar as consequências que pode levar o nosso ato.
O Hélder Reis foi à procura de um outro olhar, de uma outra visão, neste caso a de Esther Mutsenik, vice-presidente da comunidade israelita de Lisboa, e foi ao encontro dela na sede da Comissão da Liberdade Religiosa em Lisboa. Vamos também saber o que é que ela tem a dizer sobre esta questão. Olá, Eduarda, muito boa tarde. Num programa onde falamos de tolerância religiosa, faz todo sentido vir até a esta que é a sede da Comissão de Liberdade Religiosa, aqui na cidade de Lisboa, com Esther Mutsenik. Muito boa tarde, é vice-presidente da comunidade israelita de Lisboa. Obrigado por nos receber. Começamos por perceber a expressão da comunidade israelita na cidade de Lisboa. Como é que se manifesta, como é que se encontram, qual é a sua dimensão? Bom, como sabe, a dimensão da comunidade israelita de Lisboa é uma dimensão pequena e tem tudo a ver com a própria história da comunidade. Não vamos falar agora da expulsão, da Inquisição, etc., mas, na realidade, tudo isso faz com que a comunidade seja uma comunidade de dimensão pequena, que não chega às 1000 pessoas. Pronto, mas isso não impede que seja uma comunidade que tenha que ter todos os serviços de uma comunidade, ou seja, a sinagoga, obviamente, portanto, alimentação kosher, como se sabe, os banhos rituais, enfim, tudo aquilo que uma educação judaica... Não é a quantidade que limita a prática. Exatamente, portanto, essas coisas todas existem, fazem parte, é aquilo que faz uma comunidade, porque o papel de uma comunidade é dar a possibilidade aos seus membros de praticar a sua religião. E, portanto, nesse sentido, a comunidade tem, de facto, todos esses meios disponíveis. Tem movimento de jovens também, enfim, tem vários serviços importantes. Percebida a dimensão da comunidade, vamos cruzá-la no tema do programa da tolerância religiosa. Faz parte da história, da nossa cronologia histórica, da história universal, os conflitos religiosos em nome de um Deus. Continua a ser assim? Conseguimos perceber o porquê? Bom, eu primeiro quero dizer que a história das religiões não é só a história de conflitos entre as religiões. Nós temos ao longo da história não só convivência também. No caso do judaísmo foram períodos, enfim, a maioria dos períodos foram períodos de perseguição e discriminação, como se sabe, mas a história das religiões, de uma forma geral, também se conta pela positiva, não se conta só pela negativa. Infelizmente a parte negativa é que marca mais. Exatamente, não é que marque mais, mas ela é aquela que é mais visível e aquela a que se dá muitas vezes o maior eco, digamos assim. Pergunta-me porquê, e eu digo-lhe, é muito difícil de explicar porquê, mas a verdade é que eu acho que muitas vezes, talvez, uma leitura absolutamente literal dos textos, a ideia de que só de uma religião feita de lícito e de ilícito, portanto proibições e de coisas, uma religião feita de sempre a olhar para o passado, para as origens como sendo o segredo da sua sobrevivência, tudo isso leva de facto a uma visão muitas vezes fundamentalista que gera violência. A religião, é evidente que cada religião tem os seus dogmas, cada religião tem os seus costumes também, mas tem que também estar inserida na época e no momento político, geográfico, histórico em que se insere, não é? E, portanto, penso que muitas vezes essa leitura integral, essa visão excludente, que exclui o outro, que se opõe ao outro, a não ser que queira converter o outro, essa visão é extremamente negativa. Agora, como é que se combate isso? Essa é que é a questão fundamental, não é? Porque soluções, não é? As soluções, eu penso que, em primeiro lugar, liberdade religiosa. A liberdade é um direito humano, um direito de cada ser humano, mas para além e a liberdade religiosa faz parte disso. Portanto, a liberdade de escolha. Se a pessoa tiver liberdade de escolha,
tende a viver de uma forma mais pacífica, porque se for obrigado a converter-se, como aconteceu connosco os judeus, não é? Durante finais do século XV, não é? Se for obrigado ou se não puder praticar a religião que sente como sua, perde-se a liberdade e é um grande sofrimento. Portanto, a liberdade religiosa é uma coisa muito importante. Outra coisa que para mim pessoalmente também acho que é absolutamente indispensável é a separação entre religião e Estado. Isso também faz parte da liberdade religiosa. A confusão de poderes também depois suscita uma confusão social. Quando César quer ser Deus e Deus César, aí há uma confusão, e uma confusão que gera violência. Porque com Deus não se discute. Com Deus não se elege, Deus não se... não é? E, portanto, a separação é absolutamente central para uma evolução da sociedade e também para uma harmonia entre as diferentes religiões. Uma outra questão que me parece também muito importante é o papel da mulher. O papel da mulher é fundamental. Quando nós sabemos que a mulher é muitas vezes a educadora ou tem um peso fundamental, portanto, também, se a mulher está num espaço inferiorizado do ponto de vista religioso, como acontece em certas culturas, isso é um fator de ressentimento, de mal-estar. De um certo sectarismo, não é? De um certo sectarismo. E, finalmente, um outro aspecto fundamental também para, digamos, para a convivência é precisamente a convivência interreligiosa e o diálogo interreligioso. Diálogo, quando eu digo diálogo, não estou a falar necessariamente do diálogo teológico, estou a falar de convivência social, não é? Social, exatamente. Uma convivência, uma boa convivência. Eu acho que estes ingredientes, se existirem numa sociedade e forem aceitos por todos, eu penso que isso é uma forma de fazer um percurso de paz, não é? Sim, de pacificação e de integração social, etc. Portugal está bem, e por contraponto, um contraponto feliz com o que aconteceu em França, Portugal está bem nesta questão da liberdade religiosa. Sente efetivamente isso, que somos um país pacífico, de bons vizinhos entre as várias religiões? Sim, eu acho que Portugal, neste momento, é de facto quase uma exceção na Europa, porque há de facto uma convivência interreligiosa entre cristãos, muçulmanos, judeus, hindus, Bahá'í, enfim, saudável, pacífica e saudável. Isso pode ter a ver com muitos fatores, pode ter a ver com os próprios costumes portugueses, a própria alma portuguesa, pode ter a ver também com o facto de serem comunidades relativamente pequenas, também pode ser isso, pode ter a ver com a origem dessas comunidades também, em que os vários conflitos não se refletem tanto nas relações entre as comunidades. Pode ter a ver com muita coisa, mas é uma realidade. E é uma realidade que também tem a ver com a própria atitude das religiões, das confissões religiosas. Nós procuramos a convivência e procuramos resolver em conjunto os problemas que temos. A Comissão de Liberdade Religiosa é um exemplo disso. A Comissão dos Tempos de Emissão na RTP2 é também isso. É em conjunto que resolvemos essas questões. E, por exemplo, quando há um problema com uma comunidade, eu lembro, por exemplo, há uns anos, houve o cemitério judaico foi vandalizado, o cemitério judaico aqui em Lisboa foi vandalizado, e nós fizemos um apelo, fizemos uma grande reunião no cemitério, e as primeiras a responder foram as confissões religiosas não judaicas, e a estar presentes e a afirmarem-se solidárias connosco. E exemplos como esse são muito importantes. Ou, por exemplo, outro exemplo que podemos dizer é o memorial conjunto que existe no Largo de São Domingos, entre um memorial judaico de um lado, que representa a memória do massacre das vítimas judaicas, na altura até já eram cristãos novas, porque eram já convertidas, portanto, que houve em Alfama, não é? A partir do Largo de São Domingos, e em frente o memorial católico, mesmo em frente à igreja de São Domingos, onde na altura, há 500 anos, partiu o massacre, e um memorial
cristão, católico, em que reconhece o comportamento contrário à mensagem cristã. E, portanto, é um memorial, no fundo é um memorial único, com 2 memoriais face a face. E eu penso que é uma obra muito bonita e que fizemos em conjunto com a Igreja Católica, que no fundo é memória e reconciliação. Esther, muito obrigado por este testemunho e um ótimo trabalho e um bom ano. Obrigada igualmente. Obrigado. Eduarda, num programa onde falamos de tolerância religiosa e da falta dela, de facto, a liberdade religiosa pode efetivamente ser a pedra de um bom alicerce em nome da paz. Até amanhã. O Hélder Reis, com Esther Mutschnik, vice-presidente da comunidade israelita de Lisboa. Jorge Cunha, tem havido um verdadeiro esforço no sentido de promover a tolerância religiosa? E quais são os bons exemplos dessa promoção? Pois, isso, no nosso contexto, tem levado alguns séculos. No nosso caso, as nossas religiões têm... O nosso caso é quê? O caso português, o caso europeu. Eu aí não gostava de separar, porque eu creio que o ambiente europeu é um ambiente bom de convivência religiosa. Isso custou-nos caro. Custou-nos caro como conversão da própria sociedade e conversão das igrejas ou das confissões. A guerra de que falava o Dr. António Tavares foi, de facto, uma guerra de aprendizagem da qual resultou, por um lado, a conversão das confissões, da confissão cristã, à sua própria verdade. As religiões também têm de se converter a Deus, não têm só de converter os outros a Deus. E, portanto, na medida que se convertem, vão chegando a uma compreensão mais profunda de Deus e vão chegando também a uma ordenação da vida concreta, mais conforme com aquilo que são as indicações da sua própria moral política. Nós na Europa chegamos a isso e creio que os outros ainda não chegaram. Nós chegamos, por exemplo, ao princípio da laicidade. Isso é uma coisa absolutamente necessária para a convivência das religiões. A separação entre a instituição política e a instituição religiosa. Isso faz parte, portanto, o sacerdote renuncia ao seu ascendente sobre o político e o político renuncia ao seu pedido de uma unção por parte do sacerdote. Nós chegamos a isso. Essa separação é um passo fundamental. É absolutamente fundamental para a paz cívica. E nisso aí, portanto, eu creio que tanto a comunidade judaica tem algum caminho a fazer, a comunidade muçulmana fora da Europa, os países muçulmanos também têm, e creio que é justo dizê-lo. Se nós temos alguma coisa a testemunhar diante dos outros, é o sofrimento que nós tivemos na Europa para poder chegar a esta situação. É fundamental esta separação. O caminho das sociedades para sociedades laicas é fundamental para se conseguir atingir a paz? Quando nós falamos dos países islâmicos, mais concretamente dos países norte da África, mesmo Médio Oriente, tudo isto antes de... Quando obtiveram as independências de França, eram laicos. Todos eles eram países laicos, não é? E o que é que se passou? Porquê é que há uma frustração no mundo islâmico? Porquê é que há uma imigração enorme para a Europa? A maioria das vezes, estamos a falar dos países islâmicos, sofrem e muitas das vezes nem sequer se consegue chegar ao destino. Portanto, isto tudo é muito, muito, muito complexo. É claro que a liberdade religiosa é fundamental, percebe? Nós também não podemos esquecer, com a presença dos muçulmanos na Península Ibérica, que conviveu-se pacificamente. Os muçulmanos não obrigaram os cristãos a serem muçulmanos, nem sequer obrigaram os judeus. Muitos professores de muçulmanos que viveram na altura eram não muçulmanos, eram cristãos. Mas a liberdade religiosa não se faz só na lei. Não se faz a lei e ela existe. Não, é preciso o que eu estou a tentar explicar, a tolerância nas sociedades para a liberdade religiosa se poder exercer. É muito importante a tolerância. Portanto, obrigar um outro a ser o que eu sou, está a falar de questão. Então ali depois já não tem liberdade. Mas a minha questão era a ideia que o Jorge Cunha levantou. Sim, até que ponto é que vai ser preciso caminhar e que as sociedades caminhem todas elas no sentido do laicismo para se poder ter paz? O que eu estou a tentar explicar é que os países islâmicos tentaram, no início, quando se deu as independências, todos esses países eram laicos, percebe? Só que o facto não depende só na laicidade, porque se nós temos
entre aspas, governos corruptos, então provavelmente iremos ter uma sociedade muito, muito, muito frustrada. Agora, nós temos países islâmicos e temos países muçulmanos. Né? Então nós temos, por exemplo, a Turquia é um país laico, a Indonésia é um país laico. Há países que no início eram laicos, mas agora já estão a ser, já está-se a alterar por fatores económicos, sociais e políticos e não religiosos. Portanto, acima de ser um país laico ou não, eu acho que o mais importante é que cada cidadão, independentemente da crença que a pessoa tenha, porque o Islão, como país islâmico, dá lugar a todos. Aquilo que o Boko Haram está a fazer, aquilo que o Estado Islâmico, dito Estado Islâmico, para mim nem sequer é um Estado, quanto menos islâmico, aquilo não tem nada a ver com o Islão. Portanto, quando nós falamos de um Estado Islâmico, não é aquilo que nós vimos que passa no Iraque e na Síria. Exato. Portanto, aquilo que eu estou a perceber, não acha que seja condição fundamental a separação entre o poder político e o poder religioso para que essa paz se consiga alcançar e se acabem com os conflitos religiosos? É muito importante nós sublinharmos que o Islão quer o bem-estar do outro. Isto é muito, muito importante. E há que dar a mesma liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, liberdade de praticar aquilo que as mulheres, como a doutora Esta Mosnigo disse, que também é importante a participação das mulheres, serem mais ativas do que, infelizmente, em algumas sociedades islâmicas acontece. Essa liberdade deve passar também pela liberdade da pessoa não ter religião, ou não optar por nenhuma? Não, eu não acho religião. A pessoa não tendo nenhuma religião não significa que tem mais liberdade, percebe? Mas acontece que não, mas ter a liberdade de não ter. Pode, se a pessoa tem essa liberdade de não ter. Exato. Pode ter essa liberdade de não ter. Agora, o que acontece em alguns países islâmicos, infelizmente, muitas das vezes o que acontece em alguns países islâmicos, muitas das vezes utilizam a religião como escudo, a religião como uma forma muito mais visível, não tem nada a ver com o Islão. Não tem. E quem conhece o Islão é que consegue distinguir, consegue saber o que é islâmico e o que não é islâmico. O António ia acrescentar qualquer coisa. Eu ia somente dizer que esta questão da separação entre o Estado e a Igreja não pode ser vista de uma maneira muito seca, desculpem-me esta expressão. Ela também tem que ser vista na própria organização do poder político. É óbvio que é fácil fazer a separação entre o Estado e a Igreja nas repúblicas. Nós estamos a falar muitas vezes em formas de organização do poder político em monarquias, onde muitas vezes o próprio monarca tem a função também religiosa a seu cargo e, portanto, não é fácil fazer esta separação. A Turquia conseguiu fazê-la num determinado momento histórico, mas também a fez muito à custa, e quem conhece a Turquia sente um pouco isso, da fotografia do Atatürk, que está nos vários lugares, para marcar exatamente esta dinâmica republicana. E hoje a sociedade turca é, no meu ponto de vista, à porta da Europa, um barril, ou mesmo dentro da Europa, um pequeno barril que está ali a deixar fervilhar, estamos a deixá-lo fervilhar e depois vamos ver o que é que poderá eventualmente acontecer disto. Agora, temos que falar de tolerância religiosa, de liberdade religiosa, mas também temos que falar de respeito. Esta é uma questão que está aqui, que também tem que estar em cima da mesa e que eu acho que não foi... é isso também, não é o respeito Exato, do outro, mas eu acho que a diferença que se introduziu pela Europa foi exatamente o respeito e o aceitar dentro das comunidades a presença de outros. Agora, estas questões são questões que podemos vê-las debaixo da capa da religião, mas também surgem debaixo da capa da raça. Veja-se o que acontece nos Estados Unidos entre brancos e negros. E, portanto, isto tem a ver muito também, e eu gostava de trazer isto para a discussão, porque ainda não vi ninguém trazer, com a ausência de políticas de desenvolvimento, porque é evidente, quando alguém está a viver em condições precárias, num sítio de opulência, eu ainda há dias, quando fui ao Qatar, e quando cheguei ao Qatar reparei que junto ao aeroporto havia um edifício magnífico, me disseram que era só para ser utilizado pela família real e pelos convidados da família real. É evidente que o trabalhador, e eu vi-os a trabalhar ali quase 24 horas por causa do Campeonato do Mundo de futebol, é evidente que essas pessoas vão se sentir um bocadinho feridas na sua dignidade. O que está a dizer é que o que os Estados precisam trabalhar são as desigualdades sociais e as desigualdades económicas. Não, é evidente, porque nós estamos aqui a criar vários níveis de problemas. Nós só estamos a olhar para esta questão porque aconteceu isto agora no Charlie Hebdo, mas ela está em cima da mesa. Eu não vi em Lampedusa, não vi o Sr. Hollande, não vi nenhum dirigente europeu preocupado. Vi o Papa, mais uma vez vi-o lá preocupado. Mas esses são também, no meio desses barcos, veio muita gente
que não tem rosto, que não tem identidade, porque já não tem vontade. Portanto, nós estamos a falar muitas vezes de pessoas que já vêm no limite e, em vez de se suicidarem, aceitam serem abatidos. Portanto, estas dificuldades... Mas há muitos exemplos de pessoas no limite que não se tornam propriamente pessoas perigosas, nem se tornam terroristas por causa disso. Mas nós estamos aqui a falar da radicalização de um discurso, do fim de uma esperança, que políticas de desenvolvimento... Eu lembro-me que o Papa Paulo VI dizia que o desenvolvimento era o nome da paz. E, portanto, políticas de desenvolvimento, provavelmente se houver políticas que impeçam ou criem condições para que as pessoas não tenham que sair dos seus próprios territórios, do seu ambiente de comunidade e virem para outras comunidades, pode ser mais equilibrado. Porque nós hoje o que estamos a ver é que a Europa está a ser completamente envolvida por gente de vários trajetos e vários pelo menos seria mais justo para quem faz esta travessia, não é? Poder ter condições de vida no seu próprio país e junto da sua própria família. Se me dá licença, Eduardo, eu acho que esta questão do desenvolvimento é uma questão do político, é da responsabilidade do político e não do religioso. O religioso renuncia a essa faculdade. O religioso muitas vezes também tem renuncia um papel social.